Podemos começar? A hora que você quiser. Quantas vezes você quiser. Não, tá tranquilo. Pode falar amiga também, né? Porque Por você favor. falar da Lud sem... Não. A gente até em treinamento de executivo a gente fala amiga. Tá tudo certo. Será que a gente sabe disso? Não, a gente nem tá no nosso roteiro. Eu já fiz minhas tarefas. Beijo pra accountability aqui, tá? Eu descobri que era uma competência que a gente era obrigado. A gente nem sabia. É gravado, a gente edita depois. Se quiser falar besteira, até porque, né? A gente fala corta aqui, muito corta. o Daniel. É porque a gente teria sido cancelado em várias línguas. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao Pode Por que Não? Por que não, né, Thiago? Não, galera. Estamos começando mais uma semana aqui maravilhosa e hoje com convidadas especialíssimas. Eu e o Thiago que a gente tá nervoso. O Thiago trouxe 3 looks aqui pra não errar, pra não fazer feio em frente às visitas. Então, hoje o dia tá especial, né, Thiago? Muito especial, Carol. A gente tá muito feliz de receber essas duas queridas aqui. Mas antes da gente começar e apresentá-las, eu quero lembrar aqui que nas redes sociais, se você quiser seguir o nosso Pode Por Que Não, em qualquer rede, Pode PQ Não, no YouTube, no TikTok, a gente ainda não faz dancinha, mas no TikTok a gente tá chegando também, no Instagram e... Enfim, no LinkedIn, aonde vocês quiserem. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Esse look brabo, em homenagem a essas mulheres maravilhosas hoje que estamos estão aqui majoritariamente com mulheres, então estou muito animada. E, cara, para começar, né, eu, assim, acho até é difícil apresentar porque o currículo é extenso. Então, assim, prepare-se que a gente está falando com especialistas. Eu vou começar falando da Rafa, que ela é mestre em psicologia organizacional e doutoranda em equipes de alta performance e liderança. Thiago. Incrível. Você tá vendo, né, o nível hoje aqui. A gente tá muito especial. Que honra. Eu não sei se eu tenho look pra entrevistar o pessoal, né? Por isso eu você trouxe tenho. 3, né? Tá tudo certo. Também atua como pesquisadora, empreendedora e mentora de líderes executivos. Tem mais de 15 anos atuando com gestão de pessoas e mais de 10 anos como líder de equipes de diversos formatos e atuações. Mas eu quero deixar com que elas contem também a história dela. Claro. Eu não vou contar tudo aqui, não. Vou dar Líder só bem novinha, hein? muito nova. E eu acho que um ponto muito importante de falar é que ela é founder da Esquipo, né? Que é uma empresa para pensar em equipes e apoiar membros e líderes. Então, assim, a gente tá falando de gente que já tá fundando o mercado, tá apoiando outras pessoas. Então, quero conhecer um pouco dessa história. Excelente. E junto, né, a gente trouxe outra convidada incrível, que é a Lud, que é uma empreendedora digital, pesquisadora, professora, consultora experiente em inovação em gestão de pessoas, futuro do trabalho e aprendizagem. E sabe o que me chamou muita atenção? Eu falei, cara, é uma mulher que tá pensando o futuro, né? Tipo, quais são os anseios de uma mulher que tá pensando no futuro, né? Tem muita curiosidade em saber sobre isso. Excelente. E, cara, é um show de currículo. Tem muitas linhas, mas eu vou deixar as nossas convidadas se apresentarem. Então, depois desse show, né, que a gente falou, é importante você saber que o nosso bate-papo, elas vão conversar como amigas, né, Thiago? E tem essa cumplicidade que a gente ainda não tem, né? A gente tá precisando, né? A gente tá criar precisando trabalhar essa liberdade apelido, aí, Carol. alguma coisa, né? E o Thiago até colocou aqui no roteiro, e eu vou ler exatamente como ele colocou, que é 2 rainhas do RH modernos que estão aqui com a gente hoje. Então, sejam muito bem-vindas, Rafa e Lud. Sejam bem-vindas. Que Muito felicidade ter obrigada. vocês aqui. E aí, meninas, contem um pouco aí do currículo de vocês, da história, porque são muitas linhas, muitas coisas, é empreendedorismo, são líderes, é internacional. Como que foi essa trajetória, Rafa? Conta pra gente. Bom, eu sou apaixonada por gestão de pessoas desde sempre. A gente fala que quando entra na psicologia, todo mundo já vai para a psicologia clínica. Eu falo que eu entrei e no segundo semestre eu já estava direcionada para a psicologia organizacional. E isso acabou me levando para o mundo empresarial também, porque dentro da universidade a gente também tem empresas juniores e a minha primeira experiência de liderança foi lá. Então, já fui presidente da empresa e aí que eu vi que era algo que de fato eu gostava. Mas eu sempre gostei desse mundo empresarial e sempre gostei da parte de pesquisas, de ir atrás, de ser curiosa, de ver o que estava acontecendo. Então, essa casadinha de ciência com empresas, com o mercado, sempre esteve presente na minha atuação. A minha primeira grande experiência em gestão de pessoas foi fora do Brasil, então trabalhei numa consultoria em Chicago, justamente com alguns subprocessos de gestão de pessoas mesmo. E quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei assumindo liderança, que foi liderar uma equipe de
gestão de pessoas, de RHs, que estavam no Brasil todo, né? Na época a gente não usava muito essa nomenclatura, mas a gente fala que hoje são business partners que estavam no Brasil todo. Então, já era uma experiência muito diversa de olhar para mundos diferentes, para contextos diferentes, para culturas diferentes, e isso era muito enriquecedor. E aí foi justamente esse contexto tão diverso, com várias questões, que me levou a voltar também para o campo da academia, para aprofundar nesse contexto. Então, me fez querer voltar para um mestrado, para aprofundar, para entender como é que isso acontecia dentro das pesquisas e como que eu podia levar isso para o mercado. E mais para frente também, foi quando eu vi que, de fato, eu queria fazer isso dentro da minha empresa, dentro do contexto que eu pudesse explorar também outras organizações e continuar ajudando as organizações e a parte de gestão de pessoas, mas com outro olhar, para um outro mundo, que a gente de fora também, que a gente acaba vendo sobre outra perspectiva, sobre outra ótica. E hoje estou na Skipo, né, fazendo justamente todo esse processo de desenvolvimento de liderança, seja com mentoria, seja em treinamento, seja em workshops, e ao mesmo tempo pesquisando e trazendo para o mundo, para o mercado, o que a gente vê lá nas pesquisas, e ao mesmo tempo, muito do que eu vejo nos treinamentos, que eu converso com as lideranças nesses processos de mentoria, também eu já falo, como que será que estão as pesquisas em relação a isso? Como é que está o mundo em relação a isso? Como é que o mundo está vendo isso também? Então, são duas questões que vão sempre caminhando juntas. E isso casa muito, inclusive, com o que a Lud faz, então a gente troca muito nesse sentido. E aí, vou aproveitar e já vou, inclusive, passar a bola também, porque a gente vocês atua são muito sócias, juntas. Amigas, Exato. Carol, amiga. Amiga, bem, a gente tava falando que em todo lugar, né, a gente tá dando um treinamento, a gente fala, né, amiga, então pode ser alto escalão, qualquer pessoa. Eu adoro. Estamos lá, amiga, pode falar a sua vez. Bem, eu acho que uma frase que me resume, a minha mãe fala pra mim, que eu sempre invento moda, sabe? E diferente da Rafa, dentro da psicologia, eu tentei de tudo que eu podia e não podia. Eu era, sei lá, presidente da comissão de formatura, eu fiz a nossa logo da nossa turma, que era a psicoturma. Era a turma mais famosa da universidade inteira, que foi em Goiânia. Eu fazia festas que inclusive dava o que falar. Festa universitária mesmo? Festas universitárias para angariar dinheiro para nossa formatura, né? E eu estudava também, gente. Ainda tinha tempo pra estudar, com certeza. E eu era bem certinha, assim, com os meus estudos. Mas eu acho que isso traduz muito com o que eu trabalho hoje, de fato, sabe? E quando eu resolvi criar o RH Lab e sair das empresas, né, vim para esse outro lado, que foi o que trouxe Rafa também, foi mais de entender o que eu queria fazer e o que eu não queria fazer, o que eu queria aceitar de trabalho, o que eu não queria aceitar de trabalho. E desde muito nova, as pessoas confiavam em mim para estruturar RHs. E funcionava e dava certo, e eu conseguia criar estruturas que eram interessantes. Então, acabei me apropriando mais disso, né? Então, eu tô mais de 15 anos aí dentro da área de gestão de pessoas e integrando essas outras carreiras que eu acabo assumindo, estudando. Estudo muito futuros, né? Então, tem 6 anos já que eu me aprofundo em metodologias de mapeamento de cenário. E vocês já viram, né, nossas aulas, então vocês sabem que a gente realmente gosta de fazer isso. Sim. Então, é isso, acho que isso resume bem. Cara, e você falou de uma coisa muito bacana, eu e o Thiago, a gente vem conversando sobre isso, que as mulheres, né, diferente dos homens, elas têm medo de se arriscar. A gente estava vendo sobre aquele dado que fala que se faltar 1 ou 2 requisitos, uma mulher já não se inscreve, diferente de um homem. E você falou, cara, eu fiz o que eu podia e o que eu não podia. E aí eu já lanço a minha pergunta, porque é a minha dor profissional, que é: como que vocês, como empreendedoras, mulheres, lidam com essa questão de se sentirem impostoras? Por exemplo, você falou assim, cara, as pessoas confiavam em mim desde nova e deu certo. Mas como lidar quando você sente que o mundo tá contra você, você tem uma série de requisitos que você acha que não cumpre, ou é muito nova? Porque pra mulher sempre tem isso, né? Ou você é muito nova, você tá muito velha. Você tá sempre inadequada, né? Alguém sempre vai dizer que você está inadequada, né? Então, como que vocês lidam com isso? Qual a dica que vocês dão pra outras mulheres que estão passando por isso?
Ixi. Não, eu acho que a gente tem isso muito parecido, assim, também, de ir na cara e na coragem, assim. Claro que hoje, acho que a gente já pensa mais em alguns passos, né? Mas mais nova, por exemplo, a gente trocando aqui o que a gente estava falando, por exemplo, eu saí da graduação, entrei no mestrado. Quando eu estava no meu primeiro semestre do mestrado, me convidaram para essa empresa que era em Chicago. Eu fiquei, o que eu faço? Eu acabei de entrar no mestrado, fico, arrisco, deixo as coisas aqui e eu decidi ir. Mesmo com todo mundo, muita gente criticando, falando, nossa, você não vai conseguir voltar pra academia depois e tal. Eu falei, não, vou. E é isso, é meio que ir na cara e na coragem, né? A Lud me fala muito também de quando foi a criação da RH Lab, foi muito nisso, de ir na cara e na coragem. Eu sei, claro que às vezes surge a questão da síndrome da impostora, de tipo, será que vai dar certo, será que não vai? E aí você ter pessoas que estão ao seu lado, que te ajudam. Então, essa questão do amiga, do falar, isso ajuda muito a gente, porque tem diversos momentos que a gente vira e fala, nossa, será? Ou então, caramba, você viu o que o fulano falou? Outro dia a gente estava dando um treinamento, a gente quase teve uma crise de riso no meio do treinamento, porque a fala era um homem, né? Sim. A fala dele foi meio que não descaracterizando, desdenhando da gente. Meu Deus. E a gente começou a criar estratégias para lidar com isso. E muitas vezes a gente fala entre a gente. Então, o falar entre nós, acho que ajuda tanto a aliviar, quanto a dar a direção também, de muitas vezes falar, não, é isso mesmo, vai lá, ou então, não, olha, não era para ser, isso daqui não é uma boa oportunidade mesmo, e vamos pensar em outras opções. Acho que essa parceria ajuda muito a gente, né? Eu acho que essa troca ajuda muito, porque de fato acontece, né? Uma das coisas que a gente gosta é que os nossos desafios eles sejam diferentes, né? Então, às vezes, a gente assume projetos que dá medinho, assim, sabe? Tem projetos que a gente entregou que foram robustos e que depois que a gente olhou e falou assim, cara, a gente nem divulgou isso. Por que a gente não divulgou mais, né? Então, isso é um pouco, né, da síndrome da impostora. Engraçado que, recentemente, eu e mais um grupo de futuristas, a gente ganhou um prêmio internacional, que é o Projeto Beacon, que ele fazia uma avaliação de cenários para 2050. E o nosso ficou em segundo lugar. E foi tão interessante, porque quando a gente ganhou, eu fiquei assim... mas nem gostei tanto assim. Nem é tão Nem bom é assim. tão Nem foi bom, tão bom. Eu falei, tem. gente, mas eu nem fiz esforço pra... Mentira, gente. Eu fiz um esforço danado. E eu fiquei desdenhando do meu próprio trabalho, sabe? Então, isso é recorrente. A gente é fruto de um cenário ainda muito machista. E a gente passa por algumas situações meio indelicadas e que acabam que, se a gente não tiver com a terapia em dia, e se a gente não tiver essa troca, que é muito... A gente tem uma abertura muito grande, é complicado. Então, acho que se serve de dica, procure a rede de apoio de vocês. Uma boa terapia. E tenta trabalhar o que é interno, porque o que é externo, gente... A gente não controla, A gente não Ange? controla. De jeito nenhum. E vira e mexe, por mais que a gente tenha aí trabalhado fugir desses gatilhos que acabam trazendo essa síndrome do impostor, eu também numa situação de homem gay, numa sociedade extremamente tradicional, eu também, nesses momentos, acabo me colocando em uma situação, poxa, será que eu vou me encaixar? Tanta gente que tem medo de ir pra fora e tudo, né? Então... E esses gatilhos vêm e voltam a todo momento. Então, ter um amigo que te apoia, uma liderança que te encoraja, parceiros que vão te ajudar nessa caminhada, tem que arriscar. Não dá pra ficar parado, né, gente? A gente começou a fazer um podcast, né, Carol? A gente tá aqui. A gente tá o quê, Thiago? No sexto episódio? No quinto episódio, Carol, olha que só, a legal. gente sobreviveu. Sobrevivemos ao quinto episódio. É isso. O medo, ele vai existir. Mas se você tiver, primeiro, um apoio nesse sentido de vai e a gente tá aqui, né, isso ajuda demais. E, de fato, você testar. Pode ser que dê certo e ótimo. E pode ser que não. E se não der, é aquilo que a gente falou. Você vai dar uma choradinha, você vai
sofrer um Sofreu o luto. pouquinho. Você vai ter ali o luto. Mas aí você tem que tentar pensar, poxa, o que foi bom disso? O que eu aprendi com isso? A gente já teve projetos que a gente finalizou, que a gente falou, caramba. Você lembra daquele Zoom? Que não entrou ninguém? Sim, a gente teve um Zoom que a gente marcou que não entrou. Não entrou. Não entrou ninguém. E aí a gente parou e pensou, e aí? E aí? O que a gente vai fazer com isso? Então, tem momentos muito bons, mas vão ter momentos que vai dar ruim, que não vai ser legal. E você tem que pensar o que a gente vai fazer em relação a isso. O bom é sempre o que vai aparecer. Mas todo mundo vai ter uma história de fracasso por trás, de coisas que não deram certo. Por isso que nos nossos aprendizados, a gente incentiva muito, muito, muito que as pessoas falem. O que não deu certo? Por que não deu certo? Me fala um pouquinho, porque é esse não dar certo também que vai te trazer aprendizado, que vai te trazer reflexão. É legal? Nem sempre vai ser. É aquilo que a gente falou. Vão ter momentos que você vai falar, vai dar uma chorada? Vai. E tá tudo bem, nós somos humanos, né? Então, isso também faz parte do ser mulher. E pensando nesse contexto, né, que você perguntou pra gente, Carol, acho que a gente pensar também que tá sempre tudo bem, sempre tá forte, sempre tá ali, não é real. Então, pelo contrário, uma visão bem romantizada. E adoecedora, né? Demais, que se acham de empreendedoras, né? E a gente já tem essa visão romantizada na maternidade, né? Aí agora querem assumir o romantismo do empreendedorismo feminino. Não, gente, é difícil. Vamos acabar com o mito da mulher guerreira. Não, vamos acabar com o mito. É aquilo, ninguém falou que ia ser fácil mesmo, né? Então, mas quando você realiza que você conseguiu passar por essas etapas e tá ali avançando em cada casinha, parece que a receita veio. Não é uma fórmula mágica da NASA que que você vai ter que aprender para lidar com isso. É viver, é quebrar a cara e se perguntar mesmo o que eu fiz de errado. Às vezes, essa pergunta é muito difícil, Rafa. Quando você chega assim, mas o que deu errado? A gente não sabe. Na maioria das vezes a gente não sabe. Mas ali, quando você começa a avançar algumas casinhas, você começa a refletir e tudo muda. E é a coragem mesmo de fazer essa reflexão ao final. Esse dia do Zoom, a gente parou e pensou. O que a gente podia ter feito de diferente? E isso trouxe pra gente vários aprendizados lá na frente, várias mudanças, várias perspectivas que talvez se a gente não tivesse passado por isso, não teria acontecido. Mas também se a gente não tivesse parado, pensado. E isso na carreira é uma das coisas que as pessoas menos fazem, mas eu sei que pode parecer balela, que pode parecer, né, questão de que todo mundo fala, mas você parar e pensar o que não deu certo aqui. Claro, depois que passa a emoção, depois que você começa a racionalizar, pensar ali de uma forma mais racional. O que eu podia ter feito diferente? Quais são os próximos passos? O que a gente faz da próxima vez? Ajuda muito. E aí já ficamos com a primeira dica, Thiago. Exatamente. Muito bom. E uma coisa que a Rafa falou lá na apresentação dela e que ajuda muito nesse momento de o que deu errado é ouvir quem não apareceu nesse Zoom de vocês. Tentar procurar, tentar ouvir, fazer pesquisa. Eu amo pesquisa, amo poder ouvir um pouco de todos os lados, porque muitas vezes ali sentado na cadeira do escritório a gente não vai ter noção do que está acontecendo. Às vezes você até acha, tem uma hipótese, mas vai ser validada na pesquisa. E Lud, Rafa, vocês aí que, poxa, estão em contato com tantas empresas, né? Imagina o networking dessas meninas. Não, é fantástico. Acho que a agenda delas vale muito mais do que, Muito a mais. gente aqui. E não com tá certeza. restrita a Brasília. Você ouviu, a Rafa chegou, né? Poxa, Chicago. Então, assim, imagina só todas as redes de contato que vocês estabeleceram. Mas depois de uma pandemia, depois de tudo isso que a gente passou aí em 2020, 21, 22, um pouquinho, qual que está sendo hoje, em 2023, a maior dor que essas empresas, que os colaboradores, eles têm externado para vocês? Conta um pouquinho pra gente. Quer começar? A listagem? Poxa, é só uma, gente. Calma aí, eu vou ter que sair daqui pra terapia. Falei pra você que hoje ia ser babado. Eu acho que dor, assim, né? Eu acho que as pessoas, elas estão muito conscientes, né? E elas estão querendo se apropriar de um espaço que eu acho que é muito genuíno. Só que muitas empresas não querem que elas se apropriem desse espaço.
né? Então, eu acho que essa ruptura de senso crítico que a gente tem percebido que muitas pessoas estão construindo, né? Isso tem gerado desconfortos não só nas pessoas, mas nas lideranças, de uma forma geral das empresas, né? Então, a gente tinha outros hábitos. Imagina o que surgiu de hábitos saudáveis das pessoas durante toda a pandemia. Todo mundo querendo cuidar da saúde. De repente, você vai ter que cuidar menos da saúde, porque você vai ter que trabalhar 10 horas por dia presencial, né? Eu, de fato, assim, eu não entendo assim, não é que eu não entendo, mas eu tento entender, mas não entendo. Por que as pessoas estão voltando pro presencial, né? Que resistência é essa? Há uma evolução. Tava vendo ontem, gente, uma madrinha de casamento, ela entrou por câmera num Meu totem. Deus, Um totem. fantástico. E eu falei, cara, que genial isso, né? É claro que eu queria a minha madrinha do meu lado, né? Mas são possibilidades. E eu acho que a gente tá no momento de revisar isso. E eu acho que a principal dor é uma dor que estamos passando por esse momento de mudança e que ainda vai. Ainda os ponteiros, eles ainda estão tentando se acertar, sabe? E isso que você trouxe é excelente. Essa ruptura aos modelos tradicionais que estão ligados a uma questão de controle. Poxa, eu tenho que ter meu funcionário aqui na minha frente porque eu controlo o que ele está fazendo. E isso eu não sei se é uma característica muito de Brasil. Rafa, você que teve essa experiência lá em Chicago, você acha que tem um modelo mental diferenciado para a galera de lá? Até porque eles estão contratando muitos brasileiros, né? Principalmente em, enfim, diversas áreas, que é uma mão de obra barata, né? né? Para a galera de fora. Mas assim, esse modelo mental faz sentido? Olha, o que eu percebo muito, até pensando nessa ruptura que a Lud trouxe, lá fora, principalmente em países como Estados Unidos, eles têm uma linguagem muito mais direta, clara e transparente como parte da cultura deles. Isso facilita muito algumas questões dentro do ambiente de trabalho, traz outras consequências, a gente sabe. Mas nesse quesito de você falar o que tá bom, o que não tá, o que se espera, o que não se espera, como é que as coisas são. Eu lembro que quando eu cheguei no escritório, as pessoas já me falaram, olha, aqui a gente fica até às 5, raramente a gente passa das 6 horas, então não é esperado que você fique aqui depois das 5 horas. Inclusive, se você ficar muito depois das 5, a gente vai começar a se questionar se você está sendo produtivo e se você está conseguindo fazer as suas entregas dentro daquele horário que é previsto. Então, isso foi medido assim, com a maior objetividade. Eu lembro que eu fui propor uma mudança num processo e eu falei, cara, eu vou arrasar, porque esse daqui não faz o menor sentido. E aí, a minha gerente virou para mim e falou assim, muito legal, mas a gente precisa passar por aqui, porque a gente tem que testar se isso daqui vai acontecer. Não é assim, você vai lá, simplesmente faz e acha que tá tudo certo, porque isso impacta outros projetos, outros processos, outras áreas. Então, continue dando sugestões, mas não necessariamente todas vão acontecer, na lata. E eu falei, ok, entendi como as coisas funcionam, mas pelo menos eu entendi. E o que a gente sente muitas vezes, sente não, e percebe também aqui no Brasil, isso não só com lideranças, mas entre colegas, é que a gente tem muito melindre de falar as coisas. O líder tem muito melindre de falar com a sua equipe, a equipe tem muito melindre de falar com o líder e a equipe tem muito melindre de falar entre si. E isso no Brasil é muito forte culturalmente, né? Então, para a gente romper essas barreiras, ainda vai um tempo. E aí surgem justamente essas rupturas que a Lud trouxe. Porque a gente tem novas gerações que estão entrando no mercado, que trazem novas formas de trabalhar, que trazem insatisfações, que são insatisfações que são válidas. Mas para quem está numa outra geração, nossas gerações, muitas vezes, a gente se questiona, mas como? E a gente fica nesse melindre do como falar, do como, sabe, tocar no assunto, do como abordar.
Isso é um dos vários pontos. Então, para a gente sair e conseguir romper essas barreiras, a gente precisa conversar mais. Tanto que eu falo, a gente, apesar de estar em um momento em que a gente tem muita tecnologia, em que a gente tem muitas coisas, mas se a gente for pensar para o lado humano dessas relações no ambiente de trabalho, a gente precisa voltar algumas casinhas para o básico. A gente precisa minimamente conversar, falar sobre, saber escutar um feedback que às vezes não vai ser bom, mas é necessário. Saber também dar um feedback para as pessoas. Só que isso, quando a gente fala nos treinamentos, quando a gente fala com as pessoas, ainda é visto como utópico. E a gente entende o porquê de ser visto como utópico. Porque se outros tópicos ainda são tão delicados, imagina esse. É mais complexo ainda. A gente precisa de outras barreiras. Então, se a gente for simplificar mais ainda para esse ambiente de trabalho, dessas novas gerações, desse futuro, para a gente trazer essas disrupções que a gente já enxerga acontecendo, vamos pelo menos então começar a falar de algumas coisas básicas de uma forma mais transparente. Como é que você gosta de trabalhar? O que faz sentido para você? Fazer alguns acordos, Como é que a né? sua rotina, acordos simples, isso já ajuda. Já é um começo, já é uma forma da gente começar. Então, para mim, essa é uma das maiores diferenças, assim, aqui no Brasil e de culturas parecidas com a nossa, latinas e muito relacionais, do que de outras culturas em que você vai muito mais ali no direto. O direto tem os seus pontos, também às vezes vai muito no excesso, mas ajuda demais. E esse milindre é tão real que tem muito meme na internet sobre como os brasileiros são, né? Em reuniões, nos quebra-gelos, em perguntar sobre a família e o quanto outras culturas acham isso invasivo, desnecessário, improdutivo. E aí você vê que tá na camada mais visível, né? As pessoas realmente terem medo de falar ou achar que essa questão de "E aí, Thiago, tudo bom?" Esse jeito brasileiro, né? Um ponto. É uma necessidade, às vezes, até de teatralizar os rituais no trabalho. E isso exige uma energia muito grande, principalmente para quem é mais introspectivo, né? Que tem uma dificuldade de se conectar e que muitas vezes quer ali simplesmente resolver determinado job, alguma coisa que está pendente, mas não, existe toda essa teatralização que, tudo bem, é importante, a gente precisa ter empatia com a galera que gosta, né? Estabelecer esses acordos, se comunicar, né, Rafa? É entender o outro, não é só ter empatia no sentido de, eu imagino que a Carol vai se sentir assim. Eu não sei o que a Carol tá sentindo. Não faz ideia. E a gente Jamais. não pergunta. Pois é. E a gente fica não pergunta. supondo coisas, E sofrendo, que é pior. Dar Exatamente. abertura para essa conversa acontecer, eu acho que é fundamental, porque assim, até a gente sofre de melindre alheio, né? Porque às vezes a gente vai para um treinamento, a gente toca numa ferida e aí vira um cri. Aí a gente só se olha e fala. Ou então alguns viram e falam assim: não é por aí. Voltou. Recebemos ligações em outros dias falando assim: não, vamos. Mas aí eu preciso dar um Mudar. depoimento. E, de fato, assim, foi muito recente essa mudança de estabelecer esses acordos para mim, porque eu sempre achei que tinha muita empatia, que estava sempre ali tentando fazer aquilo de alguma forma que vai agradar, que vai gerar valor para o outro. Mas eu comecei a exercitar mais essa questão de, você acha que desse jeito faz sentido? Mas você tá gostando disso aqui que você tá me entregando? O que você acha? Porque às vezes, assim, gente, é tanta cobrança, é tanto job e urgência no dia a dia que você às vezes tenta despachar qualquer coisa para poder resolver, fazer um check. Só que aquilo não vai gerar valor e a gente não sabe se a pessoa tá feliz com aquilo, né? Hoje eu pergunto muito, assim, pra minha equipe, você tá feliz aqui? O que é felicidade pra você e como a gente vai atingir isso juntos ou então até fora daqui? Por que não? Porque às vezes não tá no mesmo mood e a gente precisa ser feliz juntos. Eu sou meio romântico nessas coisas assim, Você gente. não quer ser meu líder, não? Não. Mas, e hoje aqui, gente, vocês são mais nossas mestres e professoras do que qualquer outra Nossa, coisa. mas eu vou te confessar que tudo que eu queria era alguém pra me gerenciar. Faz falta, Zé. Desejo do Não dia. é, amiga? E eu também me preocupo muito com aquela liderança que tenta a todo momento se reafirmar como líder. Eu sou líder, eu sou chefe, a minha equipe, pipipi, popopó. Não sei, eu sou relativamente novo, mas eu acho que assim, eu faço parte de uma geração que essa hierarquia já não faz mais sentido. E entrando nessa linha do que a gente está falando, né? A gente falou de questões geracionais, que é um tópico para quem está no mercado de trabalho.
Tem um dado aqui que fala que 34% dos líderes preferem trabalhar com os millennials e 30% com a geração X e muito menos com a geração Z. E aí tem uma série de motivos, né? E isso que você falou entra muito nisso. E o que vocês acham que tá indo nesse lance da preferência, né? De escolher gerações, né? Vou até trazer mais detalhes dessa pergunta. Por que está sendo tão difícil lidar com a geração Z no mercado de trabalho, né? Por que os líderes têm reclamado tanto? Por que a gente vê até um movimento em algumas empresas em olhar para pessoas mais velhas para realmente não ter que lidar com o público mais novo, né, em teoria? O que vocês enxergam e o que vocês estão ouvindo falar sobre esse tema aí nas empresas? Eu vou só começar, porque esse é um assunto que a Lud super domina, então vocês vão amar ouvir. Mas uma primeira percepção, e até complementando o que a gente está falando, essa geração exige justamente essa conversa, esse relacional, esse entendimento que a gente não tem muito essa forma de fazer, né? Então, e isso acaba trazendo vários outros pontos que a Lud vai trazer aqui para vocês. E as outras gerações, inclusive a nossa, a gente também acabou crescendo nesse mercado, vendo esses modelos, então a gente também tem muitos desses resquícios. É mais fácil, tá mais ali dentro, né, da direção, da linha, de saber o que fazer, de já ter um direcionamento maior, uma forma de falar, um pouco questionamento. E isso facilita. Para quem não se acostumou a ter essa abertura e a ter essas conversas, você liderar pessoas que, não todos, assim, quando a gente fala de gerações, a gente está, claro, criando aí um grande campo e existem as suas diversidades, inclusive dentro desse caminho. Mas a gente cria, né, um grande campo de pessoas que seguem ali mais certinho. Tem um lado positivo da gente começar a querer pessoas mais velhas, de outras gerações X, voltar para o mercado de trabalho, isso é muito positivo. Esse é um lado bom, porque são pessoas extremamente capazes, aqueles que querem continuar no mercado e que muitas vezes não acham esse espaço. Então, esse é um lado positivo de ir para esse outro lado. Só que isso traz para a gente também uma diversidade gigantesca dentro das organizações, porque a gente tem hoje que a gente nunca teve tantas gerações juntas dentro das empresas. E isso vai exigir mais ainda desses líderes, porque tem líderes que vão liderar pessoas que são mais velhas que eles, ao mesmo tempo que eles lideram pessoas que são muito mais novas, e como que eles se adaptam e se ajustam a essas duas realidades tão diferentes. Então, às vezes a gente não sabe nem como conversar, como que eu vou ter segurança, inclusive, para fazer essas adaptações. Por isso que a gente fala muito de voltar para essa simplicidade, né? Mas vou passar para a Lud, porque a Lud é uma grande estudiosa desse campo das gerações, para falar dessas diferenças do que a gente vê no mercado. Se as pessoas estão reclamando da geração Z, é porque não sabe o que vem por aí, gente. Os alfa. Porque eu tenho um de 12 anos lá top, gente. Top. Crítico e muito diferente. Eu percebo que essa preferência ela é uma reatividade, na verdade, né? Porque eu acho que a geração, ela vem com um combo de comportamentos. E a gente nunca teve um combo de comportamentos tão distinto das outras gerações. É como se eles fossem uma nova tecnologia. E aí, o que acontece? É como se a gente estivesse olhando aquele relógio analógico e olhando para o digital e falando assim, eu vou ficar com o meu de ponteiro aqui porque eu não posso... eu quero ainda aprender a ler horas. E aí, a gente ignora o digital. Só que as novas tecnologias, a gente tem discutido muito sobre isso. O ChatGPT, será que ele vai emburrecer as pessoas, o ChatGPT? Ou será que ele vai criar outras habilidades, outras capacidades, né? Porque tem gente que tem medo e fala assim, não vou querer isso no trem, não quero isso. Tá, tudo bem, você pode se adaptar ou não a isso. Agora, de fato, existe uma geração que ela não tá preparada, ela não tá pronta. A gente percebe aí algumas lacunas bem fortes, assim, em termos de habilidades, principalmente socioemocionais, que existe uma parte que a gente precisa se adaptar e existe uma parte que a gente precisa criar meios e estratégias para conseguir atrair essa galera, né? Uma das formas são as profissões. Será que a gente está oferecendo profissões que essa galera quer trabalhar? Que faz sentido, né? A gente já conversou sobre isso. Lembra que eu falei assim, você tem...
podcast aqui pra oferecer, porque o meu filho vai ser podcaster. Aham. O outro quer ser youtuber. Sim. Então, se a gente não tem essas novas tecnologias, essas novas habilidades, que faça com que eles, e esse eu acho que é o principal comportamento da geração Z, essa vontade de aprender novas skills, inventar moda, Uhum. se a gente não tem uma empresa que forneça isso, eles vão preferir fazer isso lá de casa. Uhum. Por que eu vou pegar ônibus, os estagiários, né? Por que eu vou pegar ônibus para andar aqui em Brasília, que muitas vezes moram em cidades satélites, pegam ali 2 horas de ônibus para ganhar R$1.000, sendo que às vezes eles ganham isso sendo no YouTube, da sua própria casa, né? Então, acho que tudo isso precisa ser avaliado e dentro dessa condição de que eles passaram por uma pandemia, num processo de crescimento e aprendizado, e eles são silenciosos. A forma como eles expressam seus sinais, a gente Uhum. precisa capturar, né? O que eles estão se identificando, não se identificando. E eles trabalham muito bem no remoto, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de criar combinados Uhum. muito estabelecidos para as coisas não ficarem soltas. Existe uma questão que, inclusive, eu e a Rafa, a gente já sofreu também, porque a gente já teve equipes, que é essa questão do esforço, né? Então, às vezes eu vou aprender um negócio, eu viro noite, né? Eu viro noite aprendendo um negócio, porque eu quero me esforçar para aquilo ali. Eu não percebo isso em alguns Sim. então, isso é, de fato, um aspecto que a liderança tem falado e é genuíno. E nessa pesquisa, o top 1, né, eles vão listando os motivos, é a falta de interesse de aprendizado tecnológico, que é uma loucura, né, porque a gente imagina a nova geração já nasce tecnológica, mas esse interesse genuíno de ir lá, ler o manual, aprender, se aprofundar talvez na tecnologia, foi o ponto mais relatado dos gestores na geração Z. É o ponto pelo qual eles acham mais difícil trabalhar com essa geração. Então vai muito de encontro. Claro que a gente sempre fala, né, geração é um grande estereótipo de comportamento e tal. A gente não tá falando de todo mundo, mas já tá bem palpável, né? Já é uma coisa que tá vindo aqui na frente. Mas olha só que interessante isso, porque a gente fez um estudo que as automações, elas serão benefícios para a geração Z. Uhum. Porque, tudo bem, eu não preciso entender como que essa tecnologia funciona, mas eu quero tê-la. Eu quero tê-la. Eu não consigo viver sem ela. Uhum. Então, as automações facilitam o trabalho, né? Então, eles querem... E é genuíno porque Sim. a gente também A quer gente também quer. usufruir de tudo isso, Então né? não é sobre saber fazer, é sobre querer e se inquietar, talvez, né? E talvez a gente não esteja preparado para isso, porque a gente quer executores, talvez, né? E tem uma questão que vocês colocaram aqui, gente, se você chegou até aqui, deve estar viajando igual eu. E como profissional de marketing, olha só, os shopping centers tiveram que se reinventar para poder atrair público. A gente está falando de experiências. Lud, você que é uma futurista, será que o ambiente de trabalho presencial, se ele continuar, ele vai ter que prover experiências diferenciadas para esses colaboradores? Eles não vão estar acostumados. Essa galera mais, né, que está vindo aí dessas outras gerações, eles não vão estar acostumados àquele formato, né? A gente vê, né, escritório de tecnologia, Google, todos se modernizando e fazendo, né, sala de ping-pong e tudo mais, mas serão essas experiências mesmo? Existe algum estudo, MWeb fala sobre isso? Eu não sei. Querida MWeb. Eu e a Rafa, a gente tem, assim, uma percepção que ela é dual, eu diria. Por quê? Por um lado, a gente quer que algumas coisas aconteçam, né? Porque provocar uma experiência para o colaborador, ela entra num negócio que a gente critica muito, que é aquela história do pão e circo. E eu acho que isso acaba prejudicando muito uma evolução que a gente quer ver dentro dos ambientes organizacionais, que é de você ter autonomia para fazer seu próprio trabalho. Uma das coisas que a gente mais escuta dos RHs hoje, que eles falam, porque os RHs também estão em crise, né? Tem muitos querendo sair da área de RH, porque o RH ficou muito negócio, né? Eu entrei para cuidar das pessoas e agora eu não preciso cuidar delas mais. A gente precisou cuidar em algum momento. E tem muitos que querem ser cuidados. Então, eu acho que
essa experiência ela é muito legal. Mas se favorecer aquilo que você está fazendo, aquilo que você está trabalhando, as conexões, a gente percebe muito as empresas como comunidades. E comunidades, elas são ecossistemas de possibilidades. Cada um cria o seu. E se tem um ali cuidando da experiência, por que a gente está querendo provocar isso, sabe? A gente acaba dificultando, os nossos treinamentos vão por água abaixo, porque aí chega lá um monte de gente que quer ser cuidada, não quer assumir responsabilidade, não quer ter autonomia, e isso acaba prejudicando muitos processos de equipes que querem se desenvolver hoje, né? E é isso, assim. Na verdade, o que a gente defende muito é entender o ambiente que essas pessoas gostariam de ter. Eu sei que não dá para agradar todo mundo, e nem vamos. Se a gente está pensando numa diversidade, agradar todo mundo em termos de um ambiente é muito complexo. Por isso que a gente tem falado cada vez mais de menos pão e circo, menos essa coisa, grandes questões dentro das organizações e muito mais de você ir para aquelas pequenas comunidades, de você trabalhar muito bem o seu time, entender muito bem como é que ele tá, o que ele tá precisando, o que ele tá querendo e retroalimentar, aí sim, os RHs ou, né, quem cuidar disso dentro das organizações, que a gente fala muito disso, a gente não sabe qual o futuro, inclusive, dos RHs, é uma coisa que a gente discute bastante. Mas entender. E aí sim você retroalimenta. Você vai conseguir fazer tudo que todo mundo quer? Não, não é esse mundo ideal que a gente está falando de... Não ideal, até utópico mesmo. De estar todo mundo sempre feliz, satisfeito com tudo que está ali no ambiente. Mas minimamente entender. Porque às vezes as empresas fazem esforços gigantescos para certas questões. Investe-se muito em determinados pontos. E não são aqueles pontos que as pessoas estão mais precisando, que as pessoas mais querem, que as pessoas mais necessitam. E isso pode variar, inclusive, de mercado para mercado. Isso pode variar, uma startup vai querer ter isso de uma forma. Uma empresa que trabalha num esquema de fábrica, eles vão ter outras necessidades lá na fábrica. Uma empresa que é do varejo, eles vão ter outras necessidades, outras vontades, outros quereres. Então, é muito mais uma experiência mais personalizada do que a gente criar essa questão tão ampla assim, e a gente falar, é o ping-pong, é a sala, é isso, é aquilo. Porque pode não ser, pode ser ter gente que está dentro de uma empresa e vai falar, olha, eu prefiro não ter essas questões, mas eu ter minha autonomia e eu ter minha flexibilidade de horário de trabalho. Pronto. E a gente está falando do Brasil, né? E a gente está falando de que existe um futuro para todo mundo, mas ele está super mal distribuído. Essas experiências são para quem? Porque o que a gente percebe hoje dentro das empresas, gente, coisas mínimas. Computador é diferente para o gerente e diferente para o auxiliar. O do auxiliar, ele demora 1000 vezes mais para fazer a mesma coisa que o do gerente faz rapidinho, porque o sistema é diferente. Mas quem faz mais atividade operacional é quem? Tá mal distribuído. A gente tá falando de escritórios incríveis, maravilhosos, mas vai lá na indústria. Vai lá ver o uniforme da galera que tá na indústria. Às vezes a pessoa tá trabalhando num lugar que não tem uma janela. São pessoas que nem tiveram a possibilidade de ficar fora de um escritório durante a pandemia. Então tá super mal distribuído, sabe? Às vezes a gente peca por fazer demais para alguns e não fazer para outros. E não existe uma congruência, não existe uma percepção. Tá rolando uma esquizofrenia de marca, né? Então, acho que tem muito essa vibe de experiências que estão sendo construídas e criadas para 15% da população brasileira. E o resto não está sendo visto, não está sendo observado. E inclusão e diversidade, ele parte por aí. A gente teve a oportunidade de participar de construir um Candidate Experience era trainees, né? E eles criaram desde o início toda a base para incluir as pessoas, até de mandar computador para as pessoas que iam participar do recrutamento e seleção. Eu achei isso tão fantástico, porque eles pensaram em cada detalhe. E isso é experiência, sabe? Perfeito. Ela Ao passa mesmo por tempo, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem outras experiências muito básicas. Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa do varejo e na época a gente estava repensando uniformes. E foi pensado um uniforme, por exemplo, para um cargo dentro de loja
que era totalmente inapropriado para conforto, para o que ela ia fazer, principalmente para as mulheres, né? Uhum. Eu lembro desse uniforme muito. E quando chegou, era lindo, maravilhoso, foi desenhado por uma estilista. Caramba. E quando chegou, elas falaram, mas como que eu vou trabalhar desse jeito? Uhum. Ou então, você tem um Brasil extremamente diverso, pessoas que estavam no sul, que precisavam de casacos, que o casaco que foi projetado não segurava o frio. Então, a gente está falando de pequenas necessidades de gente que está ali numa loja todos os dias, em pé, trabalhando, e que para eles, isso, se essa pequena necessidade não for suprida, não adianta você chegar com várias outras, porque, poxa, eu não consigo ter um mínimo de conforto para eu trabalhar no meu dia a dia. Isso também é experiência, isso também é você pensar. E é você pensar nas diferentes realidades. Uhum. Às vezes a gente pensa nessas grandes empresas, mas a nossa realidade de Brasil, ela tem essas outras empresas que têm essa realidade ali do dia a dia, do sol, do calor, do frio, de você estar, muitas vezes, numa lavoura, de você estar ali numa fábrica. Como é que isso vai te proporcionar? Qual é a experiência que você precisa ali? E isso vai muito além, isso até passa da questão geracional. Porque se esse básico não é feito, não é o outro restante que vai trazer a experiência para essas pessoas. E é muito legal vocês falarem isso, porque agora com a vibe de gravar rotinas no trabalho, a gente tem visto muito esse comparativo, né? Viralizou um vídeo do iFood, em que mostrava o trabalho no escritório versus quem entrega. E é exatamente o que a Lud comentou, né? E você vê que quem tá ali fazendo mesmo o trabalho acontecer não tem uma série de benefícios locais e coisas que poderiam ser simples às vezes, mas que isso não acontece, né? E aí, falando de trabalho remoto, os nossos outros hosts, que não estão aqui, mandaram um videozinho especial aí, perguntas para as nossas convidadas. E vou chamar o Nicolas, que tá lá em Amsterdã, super chique, Pois né? Aí nessas horas eu repenso o trabalho O trabalho presencial, né? A gente Como aqui assim? em Brasília. Eu quero estar remoto lá também. Vamos ouvir o Nicolas? Vamos ouvir o Nicolas? Fala pessoal do Pode Por Que Não, do podcast, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje diretamente de Amsterdã, curtindo uma viagem a trabalho, um reconhecimento da firma. Gostaria de fazer uma pergunta aí, participar com as nossas convidadas, falando, né, desse trabalho que eu estou aqui, né, embora eu esteja viajando, o trabalho não para, né, algumas coisas tem que continuar acontecendo. Pensando nisso então, pensando na distância, pensando nesse trabalho remoto, a minha pergunta vai nesse sentido, né? A Covid veio, né, a pandemia veio nos últimos anos para acelerar algo que já vinha com uma tendência, né, que é o trabalho remoto. Queria perguntar para vocês aí, para os especialistas, como a gente faz uma cultura inclusiva, onde as empresas conseguem trabalhar, né, conseguem permitir que os seus funcionários trabalhem de forma remota, e como controla a produtividade, como confia nos colaboradores, né? Afinal de contas, o colaborador está em casa, mas ele não está de folga, né? Ele não está em day off, é um dia de trabalho. Como ser inclusivo, como ser participativo, como calcular produtividade, como trabalhar nesse novo cenário. Tamo junto, valeu. Tá bem, né? Tá bem, o Tá Nicolas bem, tá bem. Não é Esse day off, remoto né, dele Nicolas? é day off isso aí? Vou contar as Heinekens que ele tá Exatamente. nessa viagem. Cara, o Nicolas falou muito de controle, né? De produtividade. E aí, como que faz isso? Eu ia puxar exatamente esse gancho da fala dele. Ele usou duas palavras, uma seguida da outra. Controle e confiança. Sim. Como que a gente controla e como que a gente confia. Eu sei que a palavra controle, ela tá presente desde sempre. Aquilo que a gente falou. A gente foi criado ou aculturado nessa cultura do controle, do acompanhamento. Eu tava, semana passada, no meu grupo de pesquisas na UNB, que a gente pesquisa sobre equipes. E tem uma mexicana que tá no nosso grupo, e a gente tava falando sobre esse controle do remoto. E ela falou que na pandemia, a empresa que ela trabalhava tinha uma pessoa para mensurar exatamente a produtividade deles ao longo do dia. Então, eles tinham que saber, por exemplo, uma demanda era passada, eles tinham que controlar quanto tempo ele ia fazer aquela demanda, em quanto tempo ele ia entregar, para no final do dia saber quanto ela foi produtiva ou não. E isso era feito por dia.
E ela falou assim, Rafa, eu passava mais tempo pensando no quanto eu estava sendo produtiva do que do que eu estava realmente fazendo. Então, a minha entrega, o meu pensamento, o meu estresse do dia não era a quantidade de trabalho, era se eu estava conseguindo ser produtiva ou não. Porque, inclusive, esse feedback era dado na frente de todo mundo. Então, isso a gente vai para uma realidade de um controle extremo. Eu não ouvi ainda, particularmente, pode ser que outras pessoas até tenham essa experiência, mas eu não tinha ouvido ainda uma experiência desse controle assim, tão rígido quanto ela trouxe. E essa fala dela, do tipo, tinha mais estresse pelo controle do que pelo que eu estava produzindo, é muito real. E quando a gente está no remoto, sim, a gente precisa ter determinadas formas, eu não diria de controle, mas a gente precisa ter bons alinhamentos. Isso com certeza. E essas conversas, esses contratos que a gente falou no começo, são a base para isso acontecer, porque eles são a base para a confiança. Se a gente não tem bons alinhamentos, de fato, as coisas vão se perder, as pessoas não vão produzir, as pessoas, muitas vezes, elas não têm o conhecimento, inclusive, de como lidar com a autonomia, de como lidar com o remoto, de como estruturar a sua rotina e organizar a sua rotina em casa. Isso foi uma inabilidade muito forte que a gente percebeu na pandemia. A gente nunca precisou disso. E tem pessoas que não têm naturalmente essa habilidade. E a gente precisa desenvolver nelas. Mas isso não significa controlá-las. Isso significa desenvolver, ter bons alinhamentos, porque a partir daí você constrói confiança. A confiança você não constrói falando, eu confio em você. Não é assim que a gente constrói confiança. Isso é superficial. Isso tá só na fala. Então, é puxar um pouquinho para trás. Então, essas duas palavras, controle e confiança, elas acabam sendo bem difíceis de andar juntas. Porque se você está controlando, minimamente você não confia. Só que para você gerar confiança, você precisa largar um pouco a mão do controle. E largar a mão do controle não significa não dar suporte, não significa não apoiar, não significa não desenvolver. E isso não significa que não tenha gente que, às vezes, não saiba, de fato, lidar com o home office. E se essa pessoa não está sabendo lidar com o home office, com o teletrabalho, a gente tem que chegar e fazer o quê? Sentar, conversar, alinhar, entender onde está a sua dificuldade, qual que é a sua questão. Existe alguma coisa na sua casa que está puxando sua atenção, que está te demandando? Porque, às vezes, não é só um não saber, ou não é só um não querer. É uma questão estrutural dentro da própria casa. Né? Então, como que tá isso? Então, minimamente, a gente volta para o ponto que a gente falou, de entender a realidade dessas pessoas, de conversar para você construir bons alinhamentos e, a partir de bons alinhamentos, boas relações de confiança. O controle por si só, ele vai existir a partir desses bons alinhamentos, mas não o controle a partir do líder com as pessoas, mas o controle entre as pessoas, com esse bom alinhamento. Eu e o Lud, a gente traz muito o nosso exemplo, inclusive. A gente demorou um tempo para a gente conseguir entender qual era a melhor forma da gente se alinhar nesse remoto. De como que a gente ia se alinhar de uma forma que fosse boa para ela, que fosse boa para mim, que a gente conseguisse produzir tranquilamente. Eu diria que a gente demorou, assim, Muito tempo. uns 2 anos para a gente chegar no... Hoje, eu diria que a gente está no nosso melhor momento de alinhamento, de produtividade, de fazer, de saber o que as coisas estão acontecendo, mas de uma forma mais fluida. Mas isso exigiu testes, retestes, muitas erros, ferramentas. Erro, né? ferramentas. Em bom português, teve muito perrengue, teve muita dor. Eu acho que rolou Choro. alguma Toda coisa. semana eu chegava assim, Rafa, eu descobri uma ferramenta nova. Ai, meu Deus. Aí eu falava, mas sei. agora que eu tô aprendendo essa daqui, você quer que eu comece tudo de novo? Oh, e a Rafa é fofinha, gente. Ela tentava. E aí agora a gente tá em uma que, tipo, a gente não larga mais, né? Nossa vida inteira tá lá. Nossa, já tem muito tempo que a gente tá lá, né? E demorou muito pra gente criar hábito, porque antes a gente tava buscando processos muito tradicionais. E não que a gente não goste, tá? Da gente se ver, mas, cara, há quanto tempo a gente não se... A gente tá se vendo bastante agora, né? Por conta causa dos treinamentos. Dos treinamentos. Mas a gente mal se viu na pandemia e a gente tentava pelo menos fazer uma reunião, assim, individual. A gente tinha um horário marcado na nossa agenda, que aconteceu uma vez só.
2. Foi? até que, tipo assim, 6 meses depois, a gente falou assim, vamos tirar isso daqui da nossa agenda, porque isso daqui só tá dando um enfeite. negócio aqui da procrastinação, de que a gente... Porque a gente sempre colocava outras coisas à frente. E hoje, a gente funciona super bem, né? A gente viu que não eram as reuniões que iam fazer o nosso alinhamento. Então, mas foi um processo de descoberta, foi um processo de conversar, foi um processo de testar. Então, essa confiança e esse alinhamento não vai ser dessa semana para a próxima, não vai ser de hoje para amanhã. Vai ter gente que vai funcionar mais de um jeito e você vai ter que entender, olha, eu entendo o seu jeito, mas existem esses processos aqui dentro da empresa. Como é que a gente consegue adequar essas duas coisas? Vamos pensar aqui junto? Então, isso vai sim exige mais da liderança nesse aspecto. E eu acho que é um ponto super importante a gente falar da comunicação em si, que ajudou pra gente demais, assim. Porque antes a gente ficava o dia inteiro no WhatsApp conversando uma com a outra. E você vê, assim, tipo, eu tenho 50 gigas de WhatsApp, 25 é da Rafa, entendeu? E aí, aquela conversa, ela se perdia, e aí eu tô totalmente desmemorizada, né? Tadinha da Rafa, que me atura. Gente, Desmemorizada. do céu. E aí, com o Trello, que é a ferramenta que a gente utiliza, às vezes até a gente tem a mesma conversa no WhatsApp, aí a gente puxa essa mesma informação pro Trello, porque aí a gente vira um hub de informações ali e que ele não se esvai. E é importante a gente criar esses canais de comunicação, porque muitas vezes a pessoa ela tá improdutiva porque você tá chamando ela o tempo inteiro. Sim, você tá atrapalhando, né? E hoje a gente chama uma outra quando é assim, cara, é pra agora, tô falando com você porque preciso mandar agora, sabe? Carol, ó a gente vendo Rafa e Lud da vida real aqui, falando sobre os perrengues, Da né, de se vida. construir. Gente Tudo como a isso, gente, eu tô, gente eu tô, como a tô me gente. sentindo quando a gente vê a Beyoncé lá com as Sim, filhas. sim. Mesma vibe. Ai, gente, muito tangível. Olha como elas são acessíveis. Divas acessíveis. E agora vamos ver o Daniel. Eu ouvi falar que ele tá aqui no Brasil. Será que ele tá trabalhando? Manda Será que é pergunta day aí, off? chefe. Fala galera do Pode Por Que Não, tô aqui em São Paulo hoje a trabalho e não posso estar aí com vocês, mas mando aqui minha pergunta. Aqui tem muitas startups, muitas empresas e com certeza São Paulo é uma cidade que lança tendências em relação ao nosso lado profissional no Brasil. Então eu gostaria de perguntar para vocês como essa tendência do freelancer, de trabalhar em múltiplas empresas, tem influenciado na carreira dos profissionais? Como isso tem impactado no desenvolvimento de carreira das pessoas que estão chegando no mercado de trabalho agora? Olha, muito Polêmica. polêmica, porque assim, ele falou que São Paulo, ele gera tendências, né, pro âmbito profissional, né? Mas não é todo lugar que é igual São Paulo, né? E existem dificuldades diferentes, né? E o freela, ele é bom para quem também, né? De forma geral, a questão do freelance, ele traz uma necessidade de autonomia do profissional, né? Que é o que nós fazemos. Essa busca por projetos distintos, desafiadores, é o que dá o brilho nos olhos e faz a gente querer acordar ali e falar, bora lá. Então, essas pessoas buscam também esse controle do que quer fazer e do que não quer fazer, né? De chefe chato, né? Então, o freela, ele vem muito para assumir esse papel de autonomia que a gente tem visto tanto. Mas a gente tem visto também um aspecto muito de apejorização, né? Das pessoas que não tem a menor estrutura para se trabalhar e se tornam freela para ganhar vida, né? E que muitas vezes a gente acaba absorvendo essas pessoas sem também oferecer alguma coisa que seja, de fato, genuíno e que seja justo, né? Então, acho que o freela, ele vem de uma consequência da gig economy mesmo, dos Estados Unidos, que lá eles trabalham por hora, né? Aqui no Brasil, eles ainda têm uma dificuldade de ser esse pagamento por hora. A gente já percebe isso em algumas profissões, como desenvolvedor, audiovisual, né? Redator. Agora, de forma geral, são pessoas que às vezes trabalham ali para ganhar pouco e durante o mês inteiro, né?
E acho que isso é interessante, a gente pensar em termos de tendências. Então, a gente vê muito no próprio marketing, né? A gente atende hoje uma empresa de marketing e muitas das pessoas trabalham lá e trabalham em outros locais também. Então, para alguns lugares, isso faz super sentido. E eu acho que vai muito na linha do que ele trouxe, do que ele perguntou. Lá faz sentido, as pessoas são transparentes em relação a isso. Olha, aqui eu trabalho, mas eu consigo absorver até essa demanda, porque eu também trabalho num outro local e tá tudo bem. Mas quando a gente leva para um contexto grande de Brasil, a gente ainda tem alguns passos muito importantes para dar, porque a gente acaba indo para essa questão da falta de estrutura, da falta de apoio, de você fazer sem a menor possibilidade. E depende muito do ramo que esses freelas acontecem também, né? Então, acho que tem muito pra gente avaliar nesse contexto de cenários, assim, de mercado. Legal. Perfeito. E parece aqui, ó, tô vendo aqui no ponto, Daniel tem outra perguntinha aqui pra gente. Vamos ver o que ele quer saber. Outra pergunta que eu tenho muita curiosidade de saber a resposta aí de vocês é em relação aos acordos que não são cumpridos, né? Eu vejo que isso é muito comum no mercado de trabalho brasileiro. As pessoas se comprometem com um prazo, mas não cumprem. As pessoas se comprometem com um escopo de uma entrega, mas entregam outra coisa. E eu, como gestor hoje, sofro muito com isso. Isso é uma das coisas que mais me aflige e que mais me causam estresse. Que dicas vocês dariam aos profissionais para que nós melhorássemos nesse quesito no nosso país aí, no Brasil como um todo? Eu vejo que isso é um problema generalizado. As pessoas não cumprem os acordos, simplesmente não cumprem os acordos. Combina com você uma data e simplesmente não cumpre. Que dica vocês dariam para mudar esse cenário, pessoal? Melhor ouvir isso do seu chefe, né? Maravilhoso. Eu tô preocupada com o feedback. Não, mas então fica tranquila, porque ele sumiu do nosso treinamento até hoje, não deu a cara. Habla mesmo, esse episódio é pra hablar mesmo. Daniel, estamos sentindo sua falta. Daniel apareceu em quantos encontros? Não, 2. Foram 2? Foi o Lembra da Dama lá? Verdade. E ele adorou lá o joguinho. Ele tá... 2. Causou, inclusive. Chegou causando. Esse é o Daniel. Embaçou aqui, meu amigo. Eu vou deixar essa com a Rafa, porque quem descumpre os prazos sou eu, gente. Você tá do outro lado, né? E aí eu vou puxar a dica que a gente estava conversando aqui antes até de começar. Do livro, vou usar uma palavra que não é brasileira, apesar de estar falando de um contexto, né? A pergunta dele foi desse contexto brasileiro, que é a palavra do accountability. Não existe a tradução exatamente para o português, mas quer dizer justamente se a gente pudesse traduzir essa autorresponsabilidade. E tem um livro, que a gente estava até falando aqui, conversando, que é o da Carol Lee Taylor, e eu indico demais a leitura, mas a leitura tem que ser feita pela equipe e pela liderança. Porque o pré-requisito do que a Carol Lee Taylor traz no livro dela é que é uma troca. O accountability, ele é uma troca. Então, eu sim preciso saber fazer pedidos, eu preciso saber delegar, eu preciso saber ensinar as pessoas da minha equipe, inclusive a fazer perguntas para falar, não entendi, não sei se eu consigo nesse prazo, o que a gente pode renegociar, não sei qual exatamente o contexto da pergunta dele, mas o que a gente vê em muitos processos de mentorias que a gente faz é que, às vezes, os pedidos são feitos de formas muito gerais, de formas muito amplas, ou ainda que as pessoas não se sentem, muitas vezes, confortáveis ou seguras para, inclusive, falar assim, isso daqui que você está me pedindo não vai funcionar. Ou então, isso daqui que você está me pedindo, nesse prazo, é inviável. Eu já estou vendo que vai ser um prazo que vai ser estourado, que não vai ser cumprido. Ou então, isso daqui que você está me pedindo, eu não sei se eu sei fazer tão rapidamente assim. Eu vou precisar pesquisar para saber isso. E essa palavra puxa outras que a gente fala muito, que é da segurança psicológica, que é você ter esse ambiente em que você possa falar essas coisas. Só que ainda é muito raro os ambientes em que você consegue, de fato, construir isso. Então, o que na maioria das vezes acontece é pedido, é solicitado, é delegado. A pessoa fala, nossa, mas se eu falar que eu não sei, o que vai acontecer comigo? Se eu falar que eu não vou entregar nesse prazo, o que vão achar de mim? Se eu falar que eu não tenho as ferramentas para fazer isso, vão me falar para eu procurar. Então, já não vou nem falar, vou sair daqui, já vou sair procurando.
E aí a gente assume compromissos que a gente, no fundo, já sabe que a gente não vai conseguir cumprir, mas a gente não consegue falar isso ali na hora e não consegue fazer boas negociações. Por isso que no livro ela fala muito dessa troca, dessa negociação. Mas antes disso, a gente precisa minimamente ter um ambiente em que as pessoas se sintam seguras e confortáveis para fazer isso. Então, é um desenvolvimento que é da equipe, sim. Não estou tirando a responsabilidade da equipe. Existe a responsabilidade da equipe em cumprir, em fazer, em perguntar. Mas existe a responsabilidade também da liderança em criar esse espaço para que isso aconteça. Então, eu estava atendendo um líder anteontem. Ele falou assim, a pessoa da minha equipe virou para mim e falou, eu falei, olha, isso aqui é prioridade 0. Aí ela, mas você me passou outras 3 prioridades 0 hoje. Qual delas é a 000? Aí ele falou assim, que aí que ele se tocou. Ele falou assim, nossa, eu não tinha visto que eu tinha passado 3 prioridades 0. E se ela não tivesse me falado isso, eu não ia perceber mesmo, porque eu estava aqui no calor das coisas. E aí, quando ela me falou, são 3 prioridades 0, qual que é a que vai ser mesmo? Eu elenquei para ela, falei, então, beleza. Vai essa, depois essa, depois essa. Pronto, a coisa tá mais fácil de ser realizada. Mas a gente viu um ambiente em que a pessoa, ela pôde falar isso, ela pôde perguntar. E tem muitos ambientes em que as pessoas receberiam mais uma prioridade 0, iriam se descabelar, iriam parar e pensar, e agora? O que eu faço? Ok, vou para esse último pedido. Mas será que era esse último pedido que era 0 mesmo? Aí chega ao final do dia, ela não entregou o que foi pedido primeiro. E aí a gente entra nessas grandes confusões. Então a gente volta pro conceito que a gente falou lá no comecinho, da simplicidade, das conversas, de abrir esses ambientes, porque isso vai ajudar a gente em várias outras coisas. Isso é pré-requisito até mesmo para um processo de criar compromisso. De novo, não estou tirando a responsabilidade da equipe. Ela existe, mas ela é uma troca. Então, antes da gente jogar para o outro, a gente tem que entender se a gente também está fazendo a nossa parte nessa troca. Perfeito. Vai virar um corte isso, Thiago. Uau! Quero essa aula. Pois é, nas não, minhas redes sociais. fantástico, gente. Excelente, Rafa. E agora, já que você trouxe esse livro para a gente poder conhecer, né, e com certeza apareceu aí para vocês, toda a informação também vai estar aqui na legendinha, eu vou pro quadro que eu mais adoro aqui nesse programa, que é o nosso Pode Porque é Bom? E no Pode Porque é Bom de hoje eu vou começar aqui com 2 dicas de série. Uma mais antiguinha, que inclusive teve 2 versões, uma britânica e uma americana. Muita gente se divide aí na figura do personagem principal, né, que é o chefão do The Office, e eles gostam muito da atuação do ator britânico. Eu particularmente gosto dos 2. Eu acho que ela traz mais exemplos do que não se fazer dentro de uma empresa, né? É divertido e tudo, e assim, por ser tão escrachado, você acaba, enfim, esvaziando um pouquinho a mente e rindo daquele ridículo todo. E uma mais nova, que não está sendo muito falada e que por acaso eu encontrei no Netflix, Instável, que é a série que se passa dentro de um laboratório científico, mas todo modernoso, assim, de um cara que acabou de... Tipo, é como se fosse um Elon Musk ali daquele momento, perdeu a esposa e vive aí de forma instável, um relacionamento com os colaboradores, com o filho, e aí mostra um pouquinho desse clima. É como se fosse um The Office, só que dentro, sei lá, de uma startup, e lá em Los Angeles. Então o cara é uma estrela, tem aquela atriz que eu adoro, que é a irmã da Phoebe Waller-Bridge em Fleabag. Eu não sei o nome da Fleabag, eu falo assim... Eu acho ótimo que você espera que eu saiba. Sabe a irmã da Fleabag? Vocês sabem a irmã da Fleabag? Eu acho aquela do cabelinho assim, mas a atriz é sensacional, eu acho que vale super a pena. Eu tô no 3º episódio, tô achando um pouco arrastado, mas eu trouxe porque tem um pouquinho a ver sobre o tema. Agora The Office, cara, é uma delícia, porque é muito ridículo tudo que acontece lá. E você, Carolzinha, o que trouxe pra eu gente? pensei em Ruptura, que é uma série da Apple TV, que Ai, que raiva, por que eu não pensei nessa?
Esqueci. Eu acho essa série genial, porque Genial. as pessoas esquecem, né? Elas têm uma personalidade no trabalho e fora disso, e elas se esquecem e elas ficam tentando entender, né? O que acontece, tanto no trabalho. E aí é uma loucura, porque o que mais me chama a atenção nessa série é saber que a gente tomaria decisões ridículas no trabalho, mas que a gente não tomaria na vida real, e que a gente precisa ter todo o contexto pra ser saudável, porque tem uma menina lá que, cara, ela sofre no trabalho, ela quer matar quem fez isso com ela, e foi ela mesma que fez isso com ela. Então, assim, é genial essa série, tem na Apple TV. Você assistiu, Thiago? Eu assisti e eu Eu tô com assisti, raiva é de muito não bom. ter feito esse comentário. Você roubou meu Pode Porque é Bom de hoje. Tô com raiva. Não, é muito melhor do que qualquer outra série. Esse ano, talvez foi a série do ano passado pra mim. Eu acho que é de 2022 mesmo. Foi a série do ano. A segunda temporada vai ser a série do ano também. Porque incrível, incrível. Ruptura, assistam. E vocês? Rafa trouxe o livro, mas o que vocês estão assistindo? O Olha, que vocês estão vendo? Eu vou trazer não exatamente uma série, mas um filme que não é atual, mas tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje, que é O Senhor Estagiário. Uau! Esse filme, gente, ele é muito bom. antigo, mas ele tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Sobre gerações diferentes, sobre relações, sobre conversas, sobre conflitos de carreira, sobre conflitos da carreira da mulher. Uhum. E é muito legal no sentido de pensar que é exatamente o que a gente falou. As coisas só se começaram a se resolver quando houve minimamente uma abertura e uma conversa para as pessoas, de fato, se conhecerem, saberem como as coisas acontecem, como é que cada um pensa e como é que cada geração vai trazer. Então, apesar dele não ser muito atual, ele é excelente para esse tema e para gerar ótimas reflexões. Fica a dica para a sua equipe toda assistir e você discutir essas questões com Legal. eles. Muito massa. Eu amo esse filme. Eu tenho estudado muito sci-fi, né? E aí Uhum. eu gosto de ir mais para essas histórias mais maluconas, assim, né? Eu vi agora recentemente, ele é alemão, é uma série alemã que se chama O Meu Namorado Astronauta. E aí conta a história, né, de um cara que ele é um astronauta, mas ele ficou congelado. Então ele volta, tá todo mundo velho, né? Tá todo mundo, inclusive a namorada dele, que casou, teve outra filha, né? E eu achei muito interessante toda essa perspectiva de coisas que a gente não é do nosso tempo, né? Coisas que acontecem, mas ele traz uma percepção de e se isso acontecer de fato, né? E se as pessoas começarem a ser congeladas aí, né? Para viverem mais. E foi legal, assim. Não é um namoro, não é um romance, tem muito mais drama e muito mais questões existenciais que eu acho que são interessantes, abre uma perspectiva e eu gosto, assim. Tenho visto mais sci-fi por conta disso. E a segunda dica que eu deixo é o nosso podcast, que é o RH Lab Talks. Então, como fonte de informação aí, a gente traz várias perspectivas, tendências do futuro do trabalho, de uma forma mais democrática, mais abrasileirada, que a gente se interessa muito por isso, né? Tem podcast com a Rafa, tem podcast com muita gente legal lá, então fica a dica. Temas super atuais do futuro do trabalho. O link que vocês estão vendo aqui, ela foi super modesta, gente. Tem entrevistas com pessoas sensacionais e a Lud manda muito aí durante as entrevistas. Não, eu já assisti 2 episódios, tô apaixonado. O episódio com a Rafa, super especial, né? Eu acho que mesmo. tá demais. E diferente do que a gente conversou aqui até. Vocês sempre trazendo novidades, né? Eu ouvi no podcast vocês falando que, poxa, a gente estuda pra caramba, né? O tempo todo e sempre trazendo uma novidade. Não vou gravar mais cursos porque eu tô a todo momento estudando e aquilo vai ficar datado. Isso, E assim, e vocês mostraram aqui hoje que de fato, né? Tem esse podcast de 2022 e hoje é tudo novinho aqui no Pode Porque Não, né, Carol? É isso. E bom, agora a gente vai pro nosso quadro Pode Porque Eu Fiz. Roda a vinheta. No Pode Porque Eu Fiz, a gente pergunta para os nossos convidados e para a mesa o que eles fizeram, o que eles têm de experiência para trazer um pouco mais aí de prática para quem está em casa. E hoje, o que eu queria trazer aqui de dor, de pergunta é que ferramentas que a gente pode usar aí para nossa carreira para dar esse próximo passo? Tô perdido, não sei o que fazer. Que tipo de ferramenta pode me ajudar nisso?
O que vocês fizeram já que começar. funcionou? Eu vou começar porque eu acho que o meu deve ser um dos mais antigos, mas eu valorizo tanto, galera, que é o PDI. Em 2011, quando eu estava fazendo a minha... 2011 não, gente. 2009. 2009, quando eu estava fazendo a minha primeira pós-graduação, a gente teve na matéria de recursos humanos um professor que trouxe esse tema do PDI. E aí eu tive a oportunidade de traçar lá meus próximos 5 anos, tudo que precisava fazer. E aí eu me empolguei, porque nos próximos 5 anos eu tinha o objetivo de ser gestor. Aconteceu um ano depois, em 2011. Aconteceu 2 anos depois, em 2011. Em 2011, fiz um novo PDG, porque eu estava muito ligado nessa questão, assim, durante muito tempo eu me liguei muito, preciso ter um cargo que vai ser um orgulho para a família, etc. Coloquei, quero ser diretor. Em 2015, eu tive essa oportunidade também. Então, o PDI me ajudou a alcançar isso e me preparar como profissional para poder conseguir atingir cada uma dessas etapas. E é uma ferramenta que eu super aplico, aproveito os momentos de feedback e avaliação de desempenho para poder treinar essa visão de longo prazo na equipe, uma equipe cada vez mais nova e cada vez imediatista, então um PDI de 5 anos não faz sentido. Às vezes, É um PDI sprint, né? É um PDI sprint, agora é tudo... Então é isso, galera, eu trouxe aqui o PDI, e quero ouvir de vocês também, o que vocês trazem para os nossos ouvintes. Eu vou trazer algo que me ajudou muito também, quando eu fui fazer a minha transição de carreira, de sair de dentro da empresa para abrir a consultoria, que foi justamente uma mentoria. Então, gente, a gente às vezes acha que a gente está pensando claramente que está tudo ali, mas você conversar com uma outra pessoa que vai te ajudar justamente a pensar nos caminhos, no que tá bom, no que não tá, o que faz sentido, por que você às vezes está daquela forma. A minha experiência, por exemplo, foi que eu nunca fui uma pessoa desmotivada. E essa foi uma época que eu comecei a acordar e falar, ai, não sei se eu queria ir hoje. E aí aquilo começou a ficar, sabe, na minha cabeça, mas o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E foi nesse processo de conversa, de troca. No meu caso, eu busquei uma mentoria, mas tem pessoas que buscam uma terapia, dependendo do que você tá precisando. E esse processo de troca te abre muitas perspectivas. E foi quando eu vi. Eu não tô querendo ir porque eu não quero ir mesmo. Não é só um momento. É uma necessidade de mudança que eu tô nesse momento. E o que eu preciso fazer para chegar lá? Aí sim, aí eu usei também a questão de montar um PDI, de montar esse plano, de montar essa transição. Mas eu precisei sentar e conversar com alguém e trocar para abrir essa perspectiva de carreira. Então, se você está num momento de carreira que você está precisando, que você não sabe exatamente para onde vai, está com muitas dúvidas, conversar com uma outra pessoa ajuda muito, porque a gente pensa, a gente vê coisas que a gente não estava vendo, que estava até ali na nossa cabeça, mas não estava tão claro, estava ali tudo embaralhado. Sensacional. Muito bom. Hoje eu tenho uma perspectiva de que existem carreiras, né? Então, eu acho que eu fiz um trabalho em mim de que eu não tenho mais uma carreira só. Eu tô sempre construindo outras, né? E ter essa perspectiva mais fluida tira um pouco dessa nossa necessidade de traçar caminhos muito tradicionais ou talvez muito fixos, mas que a gente sabe que existem pessoas que precisam de um pouco mais, né, dessa cadência. Então, eu trago para vocês uma ferramenta que nem é de carreira exatamente, mas é uma ferramenta que a gente tem utilizado bastante para fazer curadoria de informações para o futuro. Ela se chama Pastel, ou STEEP em inglês, que ela aborda ali várias categorias. Então, tem economia, tem social, tem política, enfim. Ah, tá. Lembrei. Vocês vão incluindo ali informações. E aí, eu vou criando análises entre as informações que eu vou incluindo ali. Então, vou vendo o que tem surgido de sinais dentro da minha área. E acaba que isso se torna produtos. Porque hoje a nossa carreira são os produtos que a gente lança muito, né?
existe uma transição muito pessoal, né, de carreira. Quem sabe um dia eu viro taróloga por aí, né? Exatamente. Olha ela Que observando os perfeita. sinais. Olha só. Olha aí. Não, mas é verdade. Lendo Eu comprei sinais, um olhando tarô. sinais, falando de Futurista, olha lá, futuro, cara. futurista Faz dela. total sentido. Comprei um. Na verdade, eu fiquei curiosa para entender o tarô de Jung. E aí ele chama tarô arquetípico. E a gente fez um baralho falando dos arquétipos das lideranças. E aí eu falei, nossa, que interessante, porque eu vou conseguir aprofundar um pouco mais nos comportamentos dos arquétipos, né? Então, enfim, as minhas viagens. Mas aí eu tô estudando tarô, gente, Ai, que também. Não, é muito Hoje. legal, porque vocês que fizeram também aquelas cartinhas, né, que a gente tá usando de feedback. Isso. Cara, eu levei num piquenique. Na verdade, encontraram na minha bolsa, eu recebi um feedback dos amigos. E agora tá todo mundo obcecado nesse... Olha só. Que começou a dar feedback pro... Não, isso aqui não é importante. Não... Sério, depois eu conto isso pra vocês. Nossa, Muito amei! Que arraso isso. É o novo Muito Uno bom. agora dos piqueniques. Muito bom. Gente, muito bom isso. Pois é, então eu acho que essa ferramenta, ela não vai te guiar para a sua carreira, mas às vezes ela vai te direcionar para aspectos que estão em alta. Então, se você está buscando aí trilhar novas carreiras, assim como eu super indico, gente. Muito legal. Nessa linha de mentoria, eu queria indicar sobre Mulheres de Produto, que é uma instituição que não tem fins lucrativos. E atualmente ela faz mentorias de graça de mulheres para mulheres, né, que trabalham com produto, e utiliza o aplicativo Acaso, que você diz lá o que você está precisando. Por exemplo, cara, não sei nada de liderança, mas posso trocar, sei muito de planejamento estratégico, e você dá match com pessoas. Então, você marca um horário, é muito legal, eu tô tendo essa experiência esse ano, e acho que tá fazendo muita diferença. Então, o Thiago vai deixar os links aqui, Mulheres de Produto e Acaso. Acho que vale muito a pena, e eu acho que esse podcast hoje foi uma mentoria, né, Thiago? Ai, eu não quero que acabe, Eu gente. não quero É sério. que acabe. Não, eu não quero. Tá muito gostoso. Eu tô apaixonado, né? Eu já amava as meninas, agora eu tô cada vez mais apaixonado, porque assim, hoje valeu de mentoria. Eu ficava assim, eu vou cortar todas as vezes, vocês vão me ver sempre bonitinho, mas eu sempre ficava assim, um pouco olhando com a boca aberta. Teve uma hora que eu tava assim, ó. Namore pra alguém Lud. que olha assim. Exatamente, que te olha assim. eu vou fazer isso, porque foi fantástico, pessoal. Eu acho que vocês trouxeram de forma muito simples, muito palpável, muito didática, né? Desafios que na nossa cabeça, às vezes, parece que eu preciso descobrir uma fórmula revolucionária para poder resolver. E na maioria das vezes, a gente só precisa parar, respirar, pensar, conversar com o outro, dialogar, para poder achar uma solução. Não é tão difícil, né? E vocês, né, a gente já está numa caminhada com elas aí de quase Um ano. um ano e meio, Um ano e né, meio. aproximadamente. E, de alguma forma, tenho certeza que isso está se materializando, né? Afinal de contas, a gente conta com o treinamento delas lá na firma e isso se materializa no dia a dia, nas práticas que nós temos, né, Carol? Nas conversas, estão Uhum, pautando os exatamente. piqueniques também agora. E esse feedback que vocês estão dando pra gente também é uma ferramenta de carreira. De carreira. É Com sensacional certeza. pra gente sair energizada pra Com continuar. certeza. Ai, gente, e teve no podcast delas, né, em que a Lud entrevista a Rafa, que eu ouço a Lud falar, poxa, mas tá cada vez mais difícil trabalhar com propósito, porque, né, não tem aquela questão da estabilidade que as pessoas procuram, mas eu me perdi um pouquinho ali no pod porque eu fiz de PDI, porque justamente eu me esqueci. Antes eu estava tão vidrado em ter um cargo para ser, né, o profissional que orgulharia a minha família, por conta de várias questões, né, que de alguma forma eu precisava ser motivo de orgulho e totalmente desnecessário. Hoje, eu posso dizer que, assim, na minha carreira, junto com vocês ali no dia a dia, eu trabalho com um propósito de trocar, sabe? De trocar experiências, trocar valores, enfim. E mesmo ali num ambiente, né, corporativo, tradicional, mas eu trago um pouquinho do que a gente está aprendendo com vocês e levo para o nosso dia a dia, que é
fenomenal, galera. Eu tô muito feliz. Eu tô emocionado até com esse episódio, o 5º episódio do Pode Por Que Não. Vamos encaminhando aqui para o fim. Eu queria agradecer, acho que o Thiago é bem melhor nessas palavras emocionais que eu, né? Eu sou emocionado do LinkedIn, Você fala. é emocionado da equipe. O Júnior fala isso. Ai, Você tá emocionado. é o emocionado do Tá LinkedIn, emocionado. Mas, cara, a gente ama. A gente tem muito orgulho de você. A gente tá tendo muito orgulho desse podcast, do que a gente tá fazendo, do que a gente tá construindo. Agradecer a audiência, mas principalmente as meninas que deram um show. Eu falei pro Thiago que ia fazer desse podcast uma mentoria e deu certo. Era o nosso objetivo check. Então, muito obrigada. Queria que vocês deixassem uma palavra final. Onde as pessoas encontram vocês? Quais são os próximos passos, né? E já deixar o convite que a gente quer parte 2, né, Thiago? Parte 2. Com certeza. Parte 2. Já super aceitamos a parte 2, né? Então, contem com a gente. Bom, podem procurar a gente nas redes sociais. Então, no Instagram é @esquipo.co, no LinkedIn, podem procurar por Rafaela Andrade. E uma das premissas que eu e Lud a gente fala isso em todos os lugares, é justamente essa premissa da troca. Então, querem saber mais? Querem uma dica? Nossa, olha, vi isso. Mandem material pra gente também. Peçam material pra gente. A gente tem o maior prazer de trocar, porque a gente acredita muito que a gente cresce, que a gente aprende justamente nessa troca. Por isso que tá aqui foi tão rico também. Foi muito gostoso, foi muito bom, adorei. E de verdade, contem com a gente pras próximas. E aquilo que a gente falou, pra carreira de vocês, muitas vezes a gente vai ter que tentar mesmo ali na cara dura, tentar, testar. E algumas vezes vão dar certo, outras vezes não, mas a gente aprende e a gente vai seguindo. Bem, o RH Lab tá... Não, só não tá no TikTok, a gente ainda não foi pro TikTok, mas... Depois a gente ensina. Vamos fazer troca. A gente tá no Instagram também, rhlab.co, tem o site da mesma forma e o Lud Pimenta no LinkedIn. Acho que são os principais canais aí pra gente falar sobre o futuro do trabalho. Estamos com algumas possibilidades. Tem coisa, gente, que nem a Rafa, eu inventei moda de ontem pra hoje, e que nem a Rafa tá sabendo ainda. Então eu vou alinhar primeiro com ela e depois eu falo com o Tom. Na parte 2, então, Ludmila e Rafa saberão. trazem uma novidade Bomba. incrível, bombástica. E eu acho que fica de dica aí, final, inventem moda, sabe? Inventem, aproveita. E se não é um ambiente que deixa você inventar moda, se eu escutasse a minha mãe falando que eu não podia inventar moda, gente, eu não tava aqui. Então, tem um pouco de rebeldia aí, de você inventar moda e criar esses ambientes. Então, façam isso que vai ser legal pra carreira de vocês. É isso. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Esse é o recado. Exatamente. E sejam felizes. Assim como eu tô super feliz, eu preciso falar assim, tenho certeza que 3 pessoinhas estão muito felizes lá em casa com esse show, esse talento que foi Carol como host aqui do nosso 5º episódio. Pra família do Thiago, que eu sei que a família do Thiago é mais fã, As minhas né? irmãs adoram a Carol. Poxa, tia, Carol é legal demais, né? E eu... Brincadeira, né? A Carol é fantástica, ela sabe disso e hoje, poxa, foi fenomenal. Obrigado, Carolzinha, muito por esse obrigada também, dia. Thiago, por essa parceria. É isso, estamos finalizando. Deixem aqui suas perguntas e sugestões pro próximo capítulo. E até mais. Tchau, pessoal. Pode, por que não? Beijos. Uhul!